vazio ele é preenchido com a divindade, com o espírito. E está muito além dos templos. E quantas vezes você vai na igreja, naquele momento está ótimo, quando você vira as costas já está vazio de novo. Né? Então, a parte espiritual é o se encontrar e trilhar aquilo que você tem que trilhar mesmo. Quando você começa dentro do propósito que Deus quer para você, a completude chega. Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para Você. E a minha convidada de hoje é a Graciele. Ela tem um sobrenome aqui, vamos ver se eu acerto. Barrio Nuevo. Acertei? Isso, correto. Ah, muito bom. Seja muito bem-vinda, Grace. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, participar Grace. desse momento. Ai, que bom. Eu fico feliz de você ter aceitado o meu convite, de você vir aqui ajudar pessoas e transbordar aquilo que você tem, que eu sei que você é uma mulher muito inteligente, que assim que eu admiro já há muito tempo. E assim a gente se conhece há muitos anos, isso a gente abafa, né, Não o caso. Vamos falar quantos. Mas assim, eu quero que você me conte um pouquinho quem é a Graciele. Tá, hoje a Graciele é uma empresária, mãe de 3 filhos, toca uma empresa de segurança e facilities, é um negócio 24 horas, tem bastante demanda, trabalho, lido com pessoas que têm seus desafios, né? Mas eu aprendi bastante até chegar até aqui, né? Então, enfim, você vai me ajudando aí, que não é fácil estar aqui. Eu te conheci, você era uma menina, né? Pois Tinha é. acho que 13 anos, mas 12 para 13 anos, exato. Ó, tá boa de memória ela. tinha chegado do Paraná, do Isso. interior do Paraná. Eu nasci em Londrina, no Paraná, morei 12 anos por lá. Quando os meus pais se separaram, eu vim para São Paulo junto com a minha mãe. A maior parte da família da minha mãe é daqui, né? Que foi onde nós nos conhecemos, em família, amigos em comuns. Uma menina muito sonhadora, cheia de sonho, de projeto, querendo estudar, querendo conquistar as coisas, querendo fazer por onde. E com muitos sonhos, muito alegre, muito otimista, simples, né? Naquele modo de ver a vida. Enfim, eu fui batalhando para isso, fui trabalhando, estudando. Trabalhei 12 anos num banco, cresci bastante lá dentro, 6 anos em área comercial. Depois eu fui 6 anos para departamento e fui passando por marketing, produtos, enfim, um monte de coisa. Fui adquirindo experiência, até que eu tive meu terceiro filho. Já não dava mais para ser bancária, por conta de, né, um dos meus filhos tinha um probleminha mais de saúde, então tinha que levar em médico, fazer seus corres, tudo. E isso é uma coisa bem importante de você estar sinalizando, né? Porque o seu primeiro filho, ele tinha bastante problema de saúde, né? Muito problema. E você trabalhava como CLT, trabalhava aí uma carga horária puxada. Sim, você tem que cumprir, né, o horário de entrada e saída, estar presente. E aí eu passei o que muitas mulheres passam, né, nesse ambiente, porque, queiram ou não, tem uma certa discriminação, sim. Tem aquele olhar que quando você vai no médico, mais que você traga o atestado que comprova aquilo, entendeu? Não é legal, um ambiente que tem várias mulheres, quem não tem filho é visto de outra forma. Então, E por mais que você entregasse como funcionária, mesmo assim é difícil, né? Eu tive sorte de cair com pessoas de gestão, assim, com muita humanidade, sabe? Eu tive gestoras, líder, que tinham esse olhar, que eram mães também. Então, passei por momentos, assim, que eu passei em áreas que foi muito bem visto e compreensível tudo isso, as pessoas se ajudavam. Mas em determinados momentos e ambientes tem, sim, suas dificuldades. E aí você tem que correr atrás para batalhar, para mostrar o seu que é possível. Eu consegui crescer bastante até dentro do banco, foi um momento de bastante aprendizado. Mas quando eu tive meu terceiro filho, aí já ficou difícil de continuar naquela carreira bancária por conta disso. Eu precisava de flexibilidade, de agenda, e já tinha um negócio próprio em paralelo. Daí eu saí, tomamos a decisão. Que você trabalhando no banco, depois de quanto tempo que você começou o teu negócio, que você começou a buscar um... Eu entrei no banco em 2005, eu saí em 2017. Esse negócio ele foi criado em 2009, quando eu tive meu primeiro filho. E aí tocávamos em paralelo, né, à medida do possível. Eu decidi sair do banco e tocar o negócio próprio em 2017. Então, em 2017 mesmo, eu trouxe toda aquela experiência de 12 anos do corporativo, de tudo que eu já tinha aprendido, e trouxe isso para uma empresa pequena, porque você vê que às vezes muitas empresas pequenas não têm o que hoje a minha empresa já tem, entendeu? Porque eu aprendi com as grandes. Então, um manual de conduta, algumas coisas que
você tem que se resguardar juridicamente, que você tem que ter uma visão para o colaborador e para o cliente. Então, já falando um pouquinho de negócio, eu tenho uma metodologia de trabalho muito próxima, tanto com os meus clientes, quanto com os meus funcionários. Então, assim, atendimento rápido, agilidade no retorno. Qualidade no atendimento, né? Exato, entendeu? Então, assim, você precisa se colocar no lugar do outro e tratar as pessoas também com a humanidade, com os aprendizados de vida. Então, tem coisas que às vezes a gente faz e pratica que a gente não é obrigado a fazer dentro de uma norma de CLT, dentro de uma questão empresarial, mas eu preciso olhar aquela pessoa como ser humano. E até mesmo por tudo que você viveu, né? Exato. Hoje, quando você tem uma mulher que trabalha na sua empresa e de repente chega um atestado por causa Precisa do levar um filho, filho no médico, tem seus imprevistos, tem um outro olhar. É claro que tem um negócio por trás, não é uma ONG, entendeu? Gera negócios e tem que tudo ter um mais. comprometimento, Mas né? você tem que ter a flexibilidade, você tem que ter esse olhar de um todo, entendeu? Então, tem muito local que o funcionário é só mais um e joga de lá para cá e vice-versa. Então, eu acho que você tem que olhar com aquele ser humano com um olhar que, poxa, o que está acontecendo? Caiu o desempenho ou tal comentário, tem coisa que já dá um alerta. Então, gera uma sensibilidade, a experiência de vida gera uma sensibilidade para que você olhe para o ser humano como ser humano e você possa ajudar. Então, às vezes é uma conversa, às vezes é um pequeno detalhe. No dia a dia você vai sentindo. Cada pessoa precisa de alguma coisa. É claro que você não agrada a todo mundo. É claro que tem situações que você tem que agir pelo lado empresarial, tudo. Mas tem muita coisa. Eu tenho bons funcionários, pessoas que estão há muitos anos com a gente e que não vai trocar 6 por meia dúzia. Por que ele vai trocar se ali ele tem, né, todas as obrigações cumpridas e tem esse outro olhar, entendeu? Então, assim, você cria um relacionamento, né? Você tem um não é só olhar mais um. como pessoa, né? Exato. Eu falo, e é muito importante isso, porque muitas das vezes a pessoa, ela vai trabalhar e ela tá com um problema pessoal e ela não consegue entregar. E quando você olha para a pessoa, às vezes, muitas das vezes você fala algo para a pessoa que ela precisa ouvir, aquilo vai mudar o dia dela. E, consequentemente, o teu funcionário estando bem, ele vai entregar Com muito certeza. E bem assim, para o seu cliente, às né? vezes são pequenos detalhes. Já aconteceu várias situações, eu não posso citar nem expor ninguém, mas assim, de chegar no local, conversar com o funcionário, e aí ele te conta o que ele está passando, você escuta um pouco, aí você fala, nossa, mas por que você não faz assim? Muda isso, muda aquilo, não sei o quê. Aí a pessoa, tipo, nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, eu não tinha imaginado dessa forma. E aí você vê que a pessoa põe aquilo em prática e faz toda a diferença, entendeu? Às vezes, eu estou lembrando de uma situação aqui de uma funcionária que só chegava atrasada no trabalho, atrasada, e já tinha supervisor conversado, uma coisa e outra, e não tinha adequado, não tinha melhorado. Quando eu fui conversar com ela, até uma pessoa que trabalha comigo no escritório estava junto nesse dia, porque a gente foi com um bolinho para comemorar aniversário antes do mês, aquelas coisas tudo. Daí eu fui conversar no particular com ela, só junto com a outra funcionária, ela me abriu, ela tinha uma rotina louca de manhã, antes de ir para o trabalho, para levar as filhas para a escola. Pequenininha, que saía arrastando coberta, que chorava no caminho, que chegava na porta da escola, passava mal, às vezes, desculpa, perdão a palavra, vomitava, entendeu? Tanta coisa. Daí eu fiquei pensando, juntando as coisas todas, eu falei, por que você não faz assim? E ela tinha um outro custo para ir para o trabalho de uma certa forma, tal. Falei, paga a van para as meninas, faz assim, isso aqui. Vai adequar, vai encaixar, vai dar certo, entendeu? Então, assim, são vários detalhes, né? Era uma coisa que não fazia parte do que é a tua alçada, mas isso transformou a vida do teu funcionário para ele poder conseguir entregar. Tem detalhes que, assim, eu não precisava participar, não precisava saber, não precisava, entendeu, se informar. Mas a gente lida com pessoas, não é produto final. E como a gente fala de pessoas, então, assim, hoje eu vejo o quê? A Grace de antigamente para a Grace de hoje, fazendo uma reflexão aí de uns 25 anos de mudança e transformação, eu passei por etapas muito difíceis. Eu vejo a adolescente difícil que eu fui. Por mais que eu não fazia nada, assim, de dar muito trabalho para pai, mãe, tudo, mas os conflitos que eu tinha dentro de mim, eu vejo as carências, os problemas, as dependências, tudo que sim, eu já tive tudo isso e não tenho vergonha de falar e expor. Transcender tudo isso não é fácil. É uma coisa árdua, longa, dolorida, difícil. Eu acho que todo mundo tem seus processos de vida. Quando não é uma coisa, é outra. Tem. E que a gente está aqui para evoluir, crescer, melhorar e principalmente despertar para o ser humano e para o próximo. Que em tudo que a gente for fazer, a gente tem que colocar o amor e o coração. Claro que tem coisa que a gente não pode trazer para a nossa vida, a gente tem que se blindar. Sim. Mas, se a gente parar para seguir o coração, a gente não erra.
E claro, né, aí desenvolve a questão de dominar o seu próprio ego, né? Colocar o amor e o coração nas tomadas de decisão, chegarem a certos níveis, você tem que fazer um processo de cura. Então, eu entrei num processo de cura muito grande. Eu vejo que eu tive vários problemas durante muitos anos que eram internos meu. E, assim, eu sou divorciada, né? Tenho 3 filhos, como eu falei no começo do podcast. Eu relutei muito para não me divorciar. Porque você já veio de uma família com divórcio. Né? Exato. E aí existia um pré-julgamento sobre os meus pais, deles serem divorciados, porque hoje eu reconheço isso, eu tenho essa ciência, não faço mais, admito o meu erro, mas eu julgava minha mãe de ser divorciada do meu pai como uma fracassada. Nossa, quando ela assistiu, socorro. Mas é verdade. E eu não queria repetir isso. Eu não queria que os meus filhos crescessem longe do pai deles. E, na verdade, isso é muito importante você estar colocando, Grace, porque até mesmo o peso que durante muito tempo você jogou para Sobre sua ela, mãe sim. por conta disso. Porque, Sim. tipo, você tinha que ter vivido com meu pai independente de qualquer coisa. Porque essa é a visão de filhos. Você quer os pais juntos. Exato. Só que você, mesmo depois que você ficou adulta, você cobrava muito isso dela, né? Era uma forma de... Eu acho assim, eu fui filha única há muitos anos, né? Hoje eu tenho irmãos pequenininhos, gente, por incrível que pareça. Meu pai tem uma menininha, eu tenho uma irmã de 5 anos e tá vindo um outro agora em março, por incrível que pareça. Ele é novo, né? Então, além de querer os pais junto, quando a minha mãe se separou, que ela mudou do Paraná para São Paulo, a minha vida toda mudou com 12 anos. As minhas amizades, a escola, chegou aqui, minha mãe foi trabalhar, enfim. Aí você mudou. tinha uma rotina totalmente diferente, uma cidade de interior, Sim. tranquila, E eu né? senti falta da família do meu pai, porque eu sempre fui Você era muito ligada. apegada à família do meu pai, né? Porque na família do meu pai eu fui neta única por 11 anos, então minha avó era meu tudo, sabe? Meu avô, a minha tia, o meu tio também, que meu pai tem um tio e eu tenho uma tia e um tio, 2 irmãos, né? São para mim, nossa, meu exemplo também. Gosto muito da família da minha mãe, mas eu cresci com eles. Eu vivi 12 anos do lado da família do meu pai, muito mais com a família do meu pai do que com a família da minha mãe. Um ou outro da família da minha mãe que morava mais perto e a gente tinha mais contato. Então, eu senti tudo isso de uma adolescente, da fase dos 12 para os 13 anos, né? Que vem aquela fase que você acha que sabe fase tudo. difícil, né, também. Exato. De transformação, não né, tem geral. humildade para ouvir, você acha que sabe, você não quer conselho, enfim, é uma fase complicada. E quando eu vim para cá, tudo isso mudou. E o que me impactou bastante é que eu acabei me ausentando bastante com meu pai. Eu dele, ele de mim, o processo, a distância, a vida. Quando eu casei muito nova, eu casei com 18 anos, né? Começou a namorar muito cedo, né? Comecei a namorar cedo, Sério, né? casei Namorar cedo, sério, exato. Mas eu sabia que eu queria. Eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria construir minha vida, eu queria ter minha casa, eu queria ter meu carro. Queria ter família. Exato. Família, para mim, sempre teve um peso muito grande, por um histórico familiar e também religioso, né? E aí, assim, eu casei com 18, meu pai foi embora do país. Meu pai foi para a Espanha, morou muitos anos na Espanha, e meu contato com ele era muito pouco. E eu sentia falta, muita falta. Hoje eu vejo o quanto é importante, né? Enfim, a vida dá suas voltas. Eu fiquei num relacionamento, num casamento de 22 anos junto, 17 casada. E aí eu vejo, né, onde a gente já conversou bastante em off outras vezes, né, Vivi? Que muitas vezes a gente se sujeita a coisas que a gente não devia de forma alguma. Não tô aqui para julgar ninguém. Eu mesmo me sujeitei 7 anos para uma fase bem difícil. Você se permitiu, né? Não quero expor meu ex-marido, no ponto de não falar mal, não é essa a intenção. Mas eu passei por várias coisas que hoje eu vejo que nem eu, nem nenhuma mulher deveria aceitar, nem passar. Só que falar é fácil, fazer é difícil. Você não tem uma rede de apoio para isso. Por mais que as pessoas te falem, te dão um conselho, é diferente de estar na sua pele. E aí, É só assim, quem vive que sabe, né? o que é mais difícil de tudo isso é você querer mudança e não conseguir. E, assim, hoje eu vejo que todo mundo tem seu tempo, seu ciclo, a hora certa para cada coisa. Mas a coisa mais difícil que o ser humano tem é de tomar decisão. Escolher, né? Porque fazer você escolhas. fica, e se for assim, e se for assado, e se. Então, você não sabe o que vai ser. O futuro é uma incógnita.
entendeu? Pode ser muito bom, O depende medo, de né? si mesmo, de si próprio, mas você tem medo. E no caso, 3 filhos e tantas outras coisas, enfim, entendeu? E o mais difícil é tomar decisão. Só que, assim, este processo, no meu caso, foi, sim, de um casamento, de outras pessoas são doenças, né? Meu foi de um relacionamento, outros são doenças, outros são outras questões, né? Com filhos, tantas coisas doloridas que existem no mundo. Não é o fim do mundo o divórcio, mas cada um tem seu processo. E o meu foi num divórcio. É que tudo aquilo que você nunca quis, né, que foi o que você brigou a vida inteira com a sua mãe, você viu se repetindo em você. E você brigou Total, muito contra isso, né? total repetição de ciclo. E até você ter, assim, eu sempre gostei muito de psicologia. E comecei a mergulhar muito mais de uns anos para cá. E hoje eu pratico dentro da minha empresa isso. Entendeu? Com os meus funcionários, com os meus clientes. Acho que a gente tem que ter esse olhar humano, de ajudar, de... Eu tenho um negócio porque eu preciso, né, de renda para viver tudo, mas o que eu posso contribuir dentro desse negócio como ser humano? Que é a lição que eu trouxe e hoje implantei, né? Mas até chegar nisso, você É você uma chora caminhada, né? bastante, você sofre bastante, né? E você às vezes quer sair daquilo e não consegue também. E aí vem, né, família, repetição de ciclos. E aí eu comecei a fazer vários tipos de mergulho, automergulho, terapia, um monte de coisa. Comecei a olhar para mim, quando realmente o divórcio aconteceu, você entra numa fase muito delicada, né? E aí depois você tem que resgatar e levantar isso. E olhar quem era eu, quem estava sendo naquele momento, quem eu vou ser e quem eu quero ser, né? Porque eu era uma menina feliz, sonhadora, animada, comemorava qualquer coisa na minha vida, de repente você fala, nossa, mas cadê aquela menina? Você se perde, né? Onde foi parar aquela Grace? Alegre, feliz, cheia de Sonhadora. sonhos. E agora? Cadê meus sonhos? Onde eles estão? O que eu almejo de sonho? Tem um momento da sua vida que você chega e fala, nossa, assim, puta, a única coisa que eu quero é ter paz. A única coisa que eu quero agora é respirar e ter paz, sabe? E aí você começa um caminho, uma jornada de se autodescobrir, de se acolher, de Se se cuidar, amar, né? de se mimar, de se encarar novamente no espelho, de se achar bonita, de se achar capaz, de se levantar. E não tem ninguém que vai fazer isso por você nunca. Nunca, nunca, nunca. Você pode ter uma tia, alguém com quem falar, tudo, mas é só um processo interno. O crescimento, o amadurecimento, a transformação, a evolução, o transbordo é interno. Então, assim, o vazio não se preenche com ninguém nem com nada. Não é com compra, não é com consumismo, não é com vício. Não, não é. E isso é uma coisa muito importante sobre o vazio, né? O quanto que às vezes você coloca a tua felicidade na mão do outro, achando que é aquela outra pessoa que vai suprir aquele vazio que você tem, né? Sim. Eu acho que isso é um erro comum de muitas pessoas. Enfim, que eu vejo, né? Depois que eu me divorciei, eu fiquei um tempo sozinha. Bastante tempo até sozinha, tudo. E foi fundamental. Foi fundamental para não repetir erros, ciclos, para se encontrar, Se sabe? curar, né, Se daquela dor, curar. porque você fica muito machucada, Eu né? acho que quando você não se cura, você repete. Só repete e repete. É, E eu acaba mesmo. vendo muito isso, né? Muitas pessoas se separam, casa de novo, não demora muito tempo, separa e vai. Exato. Então, porque a pessoa não E assim, uma coisa tratou, que né, eu ela. sempre gostei muito dessa parte de física quântica, de energia, e eu fui mergulhar, fui ler, fui pesquisar, entendeu? Então, você sabe, eu sou evangélica, né? Como você, e a gente cresce naquele meio, mas tem muita coisa que é desconhecido. E tem muita coisa que eu tive que sozinha tirar minhas próprias conclusões, sabe? Então eu fui ler, eu fui pesquisar, eu fui mergulhar, eu fui aprender. E aí a gente vê, né, quando a gente fala do segredo, essas questões de energia, o que você pensa, você atrai. Tudo tem. Tudo está É muito conectado. real, né? Tudo está conectado, entendeu? Então, assim, se você tem medo de algo, é aquilo que você vai passar. Entendeu? Por mais que você fala, né, lá atrás eu brigava com isso, que falava, nossa, então aconteceu tal coisa porque eu desejei. Não, eu não desejei. Não, hoje eu entendo. Não é que eu desejei com consciência, era o meu inconsciente, eram os meus medos que As estavam suas por trás dores, daquilo, né? entendeu? As minhas dores, o meu passado, a minha infância. Então, assim, tem que fazer um resgate desde lá de trás. Então, há uns 2 anos e meio, mais ou menos, eu entrei num resgate. Uma grande amiga minha,
Ela me deu um pacote de psicoterapia com regressão, mas sem hipnose, é com acordada, lúcida, com meditação. Uma baita de uma profissional aqui pertinho também na região, tudo. E eu já tinha feito, assim, 6, 7 anos de psicoterapia com outros profissionais, não julgando, tá, gente? Cada linha é uma linha. Mas foi umas sessões que ela me deu de presente que ela volta lá na tua infância. Então, você vai para trás. Vai lá no seu nascimento, pai, mãe, e ela faz o quê? Pega aquele momento de dor que você tem, que todo mundo tem, e transforma aquilo. Olha com amor. Aquele mesmo momento que antes era dolorido. Significando, né? Exato. Olha com amor. E quando você começa a fazer isso na etapa da sua vida, parece que a chavinha muda. Aqui, na mente, porque tudo é na mente. É que, na verdade, você vai se curando, né? Exato. E aí você vai se libertando daquilo que te prendia na dor. E aí começa a sua transformação. Então, e aí, é claro, né? Você liberta o passado, chega no presente para criar o seu futuro. Mas aí vem outras coisas, né, que eu aprendi. Enfim, uma vez a gente ficou mais de 4 horas em ligação conversando, né, Vivi? Que a gente foi para vários caminhos de tudo isso. E aí se fala muito, né, do agora. Tem um livro, inclusive, que fala do agora. E é de fato o que eu estou vivendo é o agora. Aonde está a minha mente? Porque se eu estou no passado, eu não estou no agora. Se eu estou ansioso com o futuro, eu não estou no agora. Então, eu estou aqui com a Viviane, um podcast. Eu estou realmente, de fato, aqui. Ah, eu saí daqui, eu tô com meu filho fazendo um jogo de xadrez. Eu tenho que estar com a minha cabeça naquilo. Puta, surge um problema no trabalho, uma coisa, eu tenho que parar para resolver? Sim, eu tenho que parar para resolver. Mas eu tenho que estar centrada naquilo. E aí tudo flui melhor, tudo é mais leve. É muito importante, né? Você ter tempo de qualidade. Sim. E você estar naquele lugar com a mente naquilo. Uhum. Porque o que acontece muitas das vezes é que você está aqui comigo, gravando o podcast, mas de repente você está preocupada com outra coisa. Sim. E daí você não resolve nem essa outra coisa que você está preocupada e não consegue entregar o teu melhor aqui. Porque você não está aqui 100%, você não está com a sua mente, o corpo, sua alma entregue nesse momento, entendeu? Então, isso é para tudo, né? Isso é para a família, assim, para o trabalho. Para as pessoas que estão, na verdade, eu falo assim que hoje a gente está num mundo onde a gente está tendo muitas pessoas com depressão, que são pessoas que estão vivendo no passado, Uhum. e muitas pessoas que estão ansiosas, que estão vivendo no futuro. Sim. Então, como é que você conseguiu achar esse como que eu posso dizer? Esse tempo que é estar no agora. Eu falo, não adianta, a gente tem que ter o tempo do presente e o tempo do passado. A gente tem que usar o passado e adquirir aquilo de bom para o hoje. Uhum. E o futuro a gente também tem que se preparar, porque tem coisas que a gente tem que se planejar. Se planejar, sim. Sim, mas a gente tem que viver 70% no agora. Como eu consegui ficar no agora? O que você fez, né? O que você usa hoje para você conseguir isso? Me conectando comigo mesma. De que forma? Silêncio, oração, meditação, momento de paz, de calmaria. Eu identifiquei o que eu gosto de fazer e eu faço. Então, o que é a Grace? O que a Grace gosta? O que me dá prazer? O que é bom para mim? Te dando recompensas. Exato. Então, assim, eu passei alguns finais de semana, né, sozinha, no silêncio. Porque as pessoas têm medo da solidão, de ficar sozinha, não suportam o silêncio, então tem que estar sempre assistindo alguma coisa, né? Então, eu realmente me isolei por um tempo. Eu me isolei um bom tempo. De tudo e de todos, quase, sabe? Era eu, meu trabalho, meus filhos, até eu me encontrar, de fato, e trazer essa paz, esse equilíbrio, foi me curando, me limpando. Então, hoje, estar sozinha é gostoso, não é mais ruim, entendeu? É um momento que é bom você ter um parceiro, ter um companheiro, é bom dividir a vida com alguém, mas depois que você se cura. Porque aí já não tem cobrança, não tem briga. Amadurece, você está, né? na paz e na leveza, chega o outro para dividir isso com você e ser mais gostoso, ser mais divertido, agregar mais, ser mais prazeroso. Pra somar, né? Exato. Que todo mundo almeja um relacionamento assim. Mas você não vai conseguir ter isso enquanto você não for isso. E você só sabe ser isso, às vezes, sozinha. É uma coisa muito importante aí que você falou, né? Você casaria com você?
Então, a Grace de antigamente não, gente. É muito Porque eu importante, cheguei né? a falar pra Porque mim mesma, eu era insuportável em algumas você coisas. exige muito do outro, porque Sim. eu falo assim, a gente é egoísta, o Aham. ego, né? E daí você exige muito do outro. E daí, tipo, quando você para quando a partir do momento que você começa a olhar, fala assim, você casaria com você? Tem coisas que acontecem que fogem da tua alçada e que invade e quebra alguns princípios, algumas coisas, né, naturais da vida. Mas olhando bem mais atrás mesmo, realmente você fala, meu, como que às vezes eu era uma chata. Às vezes em várias situações, não só no casamento, mas às vezes em outros determinados momentos, situações na família e tudo mais, entendeu? Então, você começa a observar mais, falar menos, pensar antes, se desculpar quando necessário, porque a gente erra, a gente falha, entendeu? E isso tudo é importante, né? Esse reconhecer, tudo isso. E também se policiar para que algumas coisas não voltem no automático, não aconteça novamente, né? E eu falo, é muito importante, né? Porque isso daí é maturidade. Porque eu falo, tem coisas que faz parte de você, faz parte da tua Sim, personalidade. Mas a gente não pode cair na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim e vou é, morrer assim. Eu sou exato. assim. Não, você pode mudar. Você aprende. É isso, esse Eu ponto que você colocou de brinco, respirar, pensar para é, falar, né? é que eu brinco que eu sou sem filtro. Então, assim, mas até a parte 2, né? Sem filtro no sentido de brincar, de falar o que eu penso, de não usar máscara, sabe? Mas não para agredir, né? Não para pôr o dedo na ferida, não para Eu falo, fazer machucar, quando entendeu? você vai amadurecendo, você vai começar a olhar. Eu falo assim, por mim, eu era uma pessoa também que, às vezes, no jeito de eu falar com as pessoas se sentiam agredidas. Para mim, eu tava falando normal. Eu não tinha agredido a A sua pessoa. intenção era boa. Eu não foi Você queria essa, o bem da não pessoa foi essa ajudar, a né? minha intenção. Sim, Mas como a pessoa recebeu. Então, a gente tem que aprender a se comunicar. é. Porque o comunicador é quem falha. A comunicação é uma das coisas mais difíceis, Vivi. Muito difícil. E aí você tem que aprender a lidar com as pessoas também, porque por mais que você melhore a sua comunicação, existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que vão entender aquilo que você está falando e quer mesmo dizer, e ainda vai entender do ponto de vista dela, e existem pessoas que não querem entender. Tem gente que não quer mexer na ferida, não quer sair né, onde está confortável, por mais que doa, enfim. Então você não tem que também ali invadir aquele espaço, respeita e tá tudo certo, entendeu? Então eu aprendi a muito mais cuidar da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, das minhas coisas, entendeu? E assim, se eu tiver que ajudar, esticar a mão, eu vou. Mas eu tenho um limite bem claro comigo até onde eu vou ou não. E uma coisa, né, que eu acredito que você deve ter aprendido também, é que muitas das vezes você quer ajudar o outro, mas o outro não quer ajuda, né? Também. E daí eu falo assim, porque já tem um perfil, eu tenho muito esse perfil de querer ajudar, de fazer para as pessoas. Você sempre teve. Mas a pessoa às vezes não quer aquilo. Sim. E daí eu falo assim, muitas das vezes, igual por exemplo, eu cheguei em momentos para você e falo, Grace, como que você tá? Sim. Vamos conversar. E você recebeu aquilo. Sim. E teve casos de pessoas que eu fui fazer a mesma coisa, a pessoa se ofendeu. Interpreta de outra forma. Como se eu quisesse invadir a pessoa, cuidar Sim. da vida dela. E eu falo assim, tá tudo certo. Na verdade, eu falo assim, cada uma pessoa tem uma percepção. Então, Sabe o que eu falo, Vivi? Que isso é um espelho. A forma que a pessoa reage é um espelho dela própria. sim. Se a pessoa reage te interpretando de forma errada, negativa, rude, é o que ela tem, Mas eu falo assim também, sabe, sabe? e que acontece também muito das vivências que aquela pessoa teve. Sim. Então, eu falo, quando você tá em momentos que você não resolveu determinadas dores, muitas das vezes, coisas que vêm para você te coloca o dedo na sua ferida. Então, aí a pessoa pega se Se arma toda, e que é uma defesa. uma defesa. E eu falo assim, e a gente tem que aprender a respeitar e entender, e tá tudo bem, sabe? Hoje eu vejo de uma forma assim, as pessoas, eu falo que cada pessoa tem uma forma de enxergar.
Às vezes eu falo algo para você, você entende de uma forma, eu falo com eles, eles entendem de outra, Sim, e falo com o meu marido de uma forma, com os meus filhos, e cada um vê de uma forma. Então, às vezes a gente tem que aprender, tem que ter jogo de cintura. Em sim. cada lugar que você entra, com cada pessoa que você fala, em cada relacionamento que você vive. E daí você vai aprendendo que cada pessoa é de um jeito. E eu falo assim, não dá para tratar gente diferente igual. Não, E tá tudo bem. é. Mas aí, assim, os processos de transformação mesmo é doloroso, mas depois de uma etapa ele é satisfatório. Eu falo assim que, na verdade, quando você tá com uma dor emocional, não é visível. E o que acontece? Para você mexer nessa dor, eu uso muito essa analogia, que é igual uma ferida, que tá com casca, e daí de vez em quando você sente a dor porque você dá umas topadas nela, mas tá cheio de pus lá dentro. Você só sente quando dá as topadas e daí começa a doer. Sim. Mas se você não pegar E e tratar a causa. arrancar o pus e entrar fundo, vir colocando remédio e aquilo vir cicatrizando, não vai ter jeito. Então, agora, a partir do momento que você cura, coloca remédio, aquilo vira uma cicatriz, você vai falar daquilo, aquilo não vai te doer mais. Não. E você, aí nesse momento, é o momento que você começa a ajudar É outras só a sua pessoas. história de vida, a sua etapa que você teve que passar, é a sua transformação e tá tudo certo. E você já aceita aquilo como foi assim, tinha que ser assim, sabe? E Assim, acaba ficando leve tudo isso, tanto para falar quanto para não dói ajudar. mais, né? Não, não. Quando realmente cura, não, sabe? E já não fica mais aquela questão de se vitimizar, de pensar por que não foi diferente. Não. Quando realmente o negócio Você cicatrizou, não fica vivendo no passado, né? Fica exato. Aí ali você remoendo. faz as pazes com tudo isso, você aceita, você pega essa dor para transformar no seu crescimento. Você pega essa dor para ressignificar a tua vida, a tua história, quem você quer ser. E aí você começa a mudança. E eu Que falei, ela é a gente, interna e depois ela acaba refletindo até externamente, e eu falo entendeu? assim para as pessoas que estão assistindo, às vezes hoje a gente fala muito em ressignificar, né? Sim, Mas é um negócio muito mais amplo e profundo. muito profundo. É, Porque eu falo assim, quando é uma dor física, é uma doença física, né? é um tratamento. É um tratamento, é um medicamento, é uma dieta. Agora, quando é uma dor emocional, o negócio é muito além. E essa dor emocional causa dores físicas. Causa várias dores físicas, causa várias doenças, traz muita consequência no emocional, né? No físico, no mental, em tudo. Na É, autoestima. atrapalha o teu relacionamento com Deus, porque deixa você às vezes em confusão, porque Sim, tem essas assim, etapas todinha. então eu falo De se assim, auto-questionar tudo e todos, né? Eu passei por isso, bastante. então é muito forte, né? E eu falo assim, só quem passou consegue entender outra pessoa e olhar com compaixão para quem está passando. E mesmo assim, a dor do outro vai ser diferente. Sim, Porque é outra cultura, outra família, outra história, outra infância. E mesmo assim, não dá para julgar como mais ou menos dolorido do que a gente pensa. A gente tem que respeitar, se pôr no lugar, se puder ajudar, ajudar, se não puder respeitar, porque eu falo assim, o ser humano é uma caixinha totalmente individualizada. Não existe ninguém igual a ninguém, o sentir, nada, nada é igual, nada é igual. Então, assim, claro que a gente tem que ter os princípios, fazer o bem, amar, mas cada um tem o seu caminho, o seu processo, o seu papel, o que fazer, o que entregar, como fazer, entendeu? O que cabe é levantar todo dia com o propósito de ser uma boa pessoa, de ser do bem, de fazer o seu é, melhor, e o quanto é entendeu? importante você ser grato, né, por estar acordando, porque eu falo assim, a forma que você acorda determina como vai ser o seu dia, né? Eu demoro um pouquinho para fazer meu download. Mas eu falo assim, quando você Depois de umas começa xícaras de a café, aprender, né? sim, sim. Depois de umas xícaras de café eu desperto. Só que é realmente, né, olhar para esse dia e fazer o seu melhor, entendeu? Na verdade, né, é bíblico, tantas coisas a gente fala assim, faz paralelo com tantas coisas, e muitas coisas é bíblica, né? O poder da palavra, o que sai da sua boca,
as profecias que saem da sua boca, né? O que você deseja, o que você fala, o que você pensa, o que você sente tem muito peso. É o que você vai ter na sua vida. Então, se você é aquele cara nervoso, estressado, que briga, xinga, né? O que você vai ter na sua vida? E isso aí que você está falando é muito importante, né? Sobre como você sente. Às vezes, muitas das vezes, você acorda de manhã, você, ai, meu dia hoje vai ser ruim. Mas se você levanta e determina que o seu dia vai ser bom, por mais que você tenha acordado mal, Sim. você consegue mudar isso. E aí, assim, ser humano, né? A gente não tá todo dia num bom dia. A gente tem o dia que a gente não tá legal. Mas é o que eu posso fazer por mim mesma que vai levantar minha autoestima nesse dia e vai me deixar melhor. E aí você só sabe isso quando você se conhece. Ah, então eu me arrumar vai me deixar melhor? Eu ouvir uma música mais alegre vai me deixar melhor? O que eu gosto de fazer? Como Vou você fazer pode isso mudar, né? que A eu energia, a exato, frequência, né? exato. Então, talvez não vai ficar naquele dia mais top, né? Que você tá mais alegre, radiante, mas assim, poxa, faz algo. Não se joga Muda, mais né? para baixo, Muda. entendeu? Faz algo por si. Eu falo, essa semana E aconteceu. também se acolha. O dia que você não estiver bem, se acolha, porque é normal, entendeu? Exatamente aconteceu isso comigo. Essa semana teve um dia que eu senti numa hora que eu estava fazendo, estudando os negócios, e estava muito agitada. E eu percebi que aquilo pesou muito em mim, sabe? E eu fiquei. Veio um peso mesmo, sabe? Um negócio assim. Eu falei, opa, o que está acontecendo, Tô no Viviane? automático, cadê? Vamos dar uma. Sair do automático, vamos respirar, vamos olhar para você, cuidar de você. Daí eu falei, o que eu tenho que fazer? Fui lá, deitei no meu quarto, coloquei uma meditação, Excelente. comecei a respirar, olhar para Sentir mim, seu corpo. sentir meu corpo, É. sabe? Deixar os pensamentos vir, tá? Aceita, tá tudo bem, o pensamento Isso vai que você fez, embora. Vivi, é ter consciência. Trazer consciência para aquilo que está acontecendo, porque o Não corpo viver. pede, né? Exato, é ter consciência. Então, o viver no agora que você estava me perguntando lá atrás, além de ter todo um processo, né, do que você gosta, que não gosta, para você fazer, é isso, é ter consciência. É quando você perceber que algo está desequilibrado, opa, calma aí. Deixa eu trazer equilíbrio para essas balanças aqui, porque a gente tem várias frentes, né? A gente trabalha, tem filho, tem casa, tem a parte do corpo que a gente tem que cuidar, tem a parte do espírito, tem tanta coisa, tantas as frentes que a gente tem que cuidar de todas. Se você focar muito numa coisa, vai desandar em outra, entendeu? E ter todo esse equilíbrio com toda essa cobrança que há na mídia, de, né, tem que malhar, tem que isso, tem que aquilo. Não, calma aí, quem sou eu? O que eu gosto? Claro que eu tenho que pensar na minha saúde, porque eu quero envelhecer com mais saúde, enfim, tudo mais, tal, mas qual o meu equilíbrio? Não algo que é me imposto ou que eu deveria seguir todo mundo e fazer. O que eu gosto? O que eu consigo? E tá tudo bem. E vai dia após dia nisso, buscando mais. Então, esse é o agora, eu acho que é o primordial. Que nem eu tenho 3 filhos, né? A guarda é só minha. A responsabilidade é minha. Eu tenho que gerenciar toda essa minha agenda para eu olhar para os meninos, para eu brincar, para eu levar no médico, para eu dar atenção, para Fazer trabalhar, lição de para o meu casa. momento, entendeu? Então, muitas das vezes, agora não mais, está tudo em ordem, mas muitas das vezes meu momento era pegar o meu cachorro, descer para levar ele para um passeio de alguns minutos e poder respirar e voltar, né? Então, são 3 meninos. Não é fácil você ter 3 meninos, é uma escadinha, não vivo ser, minha bênção, mas você tem seus desafios. Sim. E como mãe, você se cobra, como ser humano, você se cobra. Eu falo que a coisa mais difícil que tem, tirando, né, a comunicação que a gente estava falando aqui tudo, é a educação. Você educar um ser, você formar um ser. Enfim, é desafiador, entendeu? E como mãe, você sempre acha que, meu Deus, tem dias que você se pega, nossa, tá tudo certo, tô vendo os frutos e resultados. Mas tem dia que você pega numa incógnita e fala, meu Deus, será que eu tô no caminho certo? Fazendo tudo Será errado, que é né? isso mesmo? E quantas preocupações trazem no sentido de eu preciso, né, com todo o meu amor de mãe, ver esse serzinho no futuro que vai ser ou não. Então, claro que algumas coisas Preciso fogem da nossa preparar ele mão, para isso, vão né? ter os processos dele, mas como mãe, a gente quer o quê? Minimizar isso, a gente quer ver eles mais felizes possível. Não tem coisa mais recompensadora do que ver um sorriso no rosto do filho, sabe? De ver, né? Por mais simples que for aquele momento que está E eu falo, acontecendo. ver eles compartilhando as realizações deles com a Sim. gente, né? Vim contar algo.
que eu falo muitas das vezes, é um negócio bobo, mas assim, o fato de você estar ali, poder participar disso e saber que eles confiam em você para isso é muito gratificante. Então eu falo assim, que isso não tem dinheiro que paga. Não. Eu falo que há 2 anos e pouco atrás, num dos momentos mais difíceis da minha vida, eu vou me emocionar para falar disso. Meu pequenininho hoje tem 7 anos. E na época ele tinha uns quase 5, 4 anos e meio, mais ou menos 5 anos. E aí eu fui numa apresentação no Dia das Mães, na, na escola dele, e que ele aprendeu a cantar aquela música Meu Abrigo, né? E, gente, como foi importante isso para mim, como tocou o meu ser, a minha alma. E dali em diante, esse menino entrava no meu quarto, via que às vezes eu estava triste, ele sentava no meu colo, me abraçava e cantava para mim. E foi assim durante meses, meses, meses. Esse eu falo, ele é um dos meus pacotinhos de amor, porque cada criança é diferente do outro, os 3 são especiais, né? Mas ele veio num processo de me ajudar no meu processo de cura. Então, quando me faltava o amor próprio, acredito eu, ele era o meu amor. Ele te acolhia. Sabe assim, ele me acolhia, ele me abraçava, ele me beijava, ele cantava para mim, eu cantava com ele, né? Que é linda a letra dessa música do Meu Abrigo. Eu falo, essa música é minha e do Rico. Não tem como, entendeu? E até hoje, ele vem de vez em quando no meu colo e fala, ô, meu bebezão, canta aquela música para mim. Mas agora curou. Mas na época da dor. Então, assim, é esse momento, né? É olhar para o lado, no momento difícil da vida, no momento depressivo, no momento de grande tribulação, olhar para o lado e encontrar razões para seguir, encontrar força. Força a gente só consegue em Deus, não é no outro. Não adianta por expectativa que alguém vai ajudar a família. Não, não é. Por mais que há uma boa intenção na família, alguma coisa, não existe isso. Isso é interno. Cada processo é interno, é único, né? E aí é acolher, é pensar positivo, é se ajudar, porque tem gente que se joga mais para baixo, é respeitar esse tempo, esse espaço que vai ser necessário. Não é de uma noite para o dia, não são processos rápidos. Às vezes leva meses, tem gente que leva um pouco mais, mas se ajudar. O que eu posso fazer por mim, entendeu? E quando tudo isso transcende, que passa mesmo, nossa, é uma outra forma de viver. A vida ganha outra cor, outro sabor, outro sentido, né? Então, você deixa de ser, até por exemplo assim, claro que a gente tem que sonhar, fazer o futuro, desejar coisas, viver, mas você deixa até de ser um pouco ambiciosa com algumas coisas. Porque já não É está que, mais na no verdade, ter. você começa a dar valor no que realmente tem valor. Exato. Já não é. Opa, obrigada. A chorosa esqueceu de trazer um lenço. É que não é mais o ter, é o ser, é o viver, é o estar ali, é aquele momento, né? E, na verdade, aí você entende a pirâmide do indivíduo, né? Sim. Quem é primeiro eu sou. Quem eu É. sou? É a identidade, né? Primeiro Depois, eu, né? depois eu sou, Exato. depois O o outro. ter, depois o fazer, depois o ter. Sim. Então, você muda as coisas. E eu falo assim, a grande maioria das pessoas estão com a pirâmide invertida e é por isso que sofre muito. E assim, quando você muda algumas coisas, tudo colabora. O resto é consequência. Se você faz um bom trabalho, você vai plantar, uma hora você vai colher. Se você é uma pessoa de confiança, seus clientes sentem isso, vão passar isso adiante, né? Seus funcionários te respeitam, tal. Nossa, eu fico gratificante. Esses dias eu acabei de contratar uma pessoa, recebi o currículo dela. Quando eu fui entrevistar ela, falou: foi um funcionário da senhora, assim, assim, assado. Falou: vai lá, manda seu currículo, que não sei o que. Né? E aí trouxe várias recomendações que eu não vou ficar falando aqui, entendeu? Porque falou da minha pessoa. Então, assim, quem conhece e está comigo mais perto no dia a dia sabe, eu sou enérgica, eu falo alto, eu gesticulo, né, tal, porque é meu jeito de ser. Mas sabe o outro lado que tem da parte humana também, de um todo, entendeu? Então, enfim, tudo isso é prazeroso, né? Porque você está construindo isso, um legado que você deixa que não é matéria, né? Se eu for embora amanhã e nós todos vamos, né? A gente não sabe quando, mas o que eu deixei? Eu plantei o amor, eu fiz o bem, quem era como pessoa, que os meus filhos tiveram, porque eles são, né, a parte mais importante
da minha vida é a família, meu filho, quem estiver do meu lado, meu parceiro, entendeu? Pai, mãe. Falei do meu pai lá atrás, não voltei falando, né? Meu pai passou pelo próprio processo dele de vida, de uns tempos para cá, passou por várias questões, né? Minha avó faleceu, ele teve um problema de saúde, depois veio a minha irmã. E que quando nasceu a minha irmã, a Maria, ele mudou como pai. E aí ele mudou comigo também, e eu mudei com ele, entendeu? Então hoje a gente tem uma relação assim, que ele me liga toda semana, 11 horas da noite, mais ou menos, que ele liga, 11h30, a gente fica 1 hora no telefone. E se eu não atender, nossa, ele liga para Deus e muda atrás de mim, entendeu? Então, assim, mudou isso também. Mudou o cuidado, Mudou né? o cuidado, mudou a parceria, a gente se aproximou de novo, já faz um tempo isso, não é de agora, entendeu? Mas tudo mudou. Então, quando você começa a fazer as pazes com o seu passado, com as suas dores, que você... Tudo muda. Muda a relação com a mãe, muda a relação com o pai. E eu falei, e é muito importante, né, você olhar para tudo isso, porque igual, por exemplo, a sua mãe foi uma pessoa que ela sempre foi presente na sua vida, né? Sim. Mas de certa forma vocês tinham alguns atritos por causa de forma de ver as coisas de forma diferente. Uhum. E eu falo assim, quando você vai amadurecendo, você vai vendo tudo isso. E se não se policiar, às vezes tem ainda. Só que aí qual que é a minha postura? Vamos fugir desse atrito. Não vamos discutir mais, vamos tentar. E eu falo Entendeu? assim, e muitas das vezes eu falo assim, ela na cabeça dela, você é a menininha dela, né? Ela quer cuidar, ela acha que eles sabem, porque eu falo assim, nós temos que ter respeito com os Sim. nossos pais. Mas muitas coisas nós evoluímos mais do que ele, aprendemos mais do que eles. E para eles isso é difícil. Porque entra num conflito, né? Eu sou a mãe, não é você. E aí, muitas das vezes eu falo, é difícil isso. Uma pros coisa que pais. eu aprendi nesse processo é que não cabe a gente ensinar nada para pai e mãe. Não. Aceita e respeita. Se te pedirem, ok. Se não, não tenta mudar nem ensinar. E isso é muito forte, porque Porque muitas aí vezes. é o papel do pai e da mãe e eu no papel de filha. E Você na tem que estar no papel verdade, de filha. isso é honrar pai e mãe. Porque honrar é você aceitar eles como eles são. Sim. E muitas das vezes as pessoas confundem esse mandamento, né? Que é honrar pai e mãe. Não é aceitar tudo que eles querem que a gente faça. Sim. Porque E hoje também tem hora que você tem que pôr seu limite. Exatamente. Você cresceu, tem minha vida. Hoje eu sou né? adulto, Exato. hoje somos adultos, temos a nossa vida, tipo, respeito meus Sim. pais, mas, assim, tem coisas que não tem como deixar eles quererem comandar na vida da gente como quando a gente era criança. Sim. Não. E aquele negócio, tentar fugir de conflito, né? Conflito não vai levar a nada. Tentar fugir de conflito, entendeu? Eu falo o quanto que é importante, né? Você entender o que realmente tem valor, né? Porque às vezes eu falo assim, você quer ter paz ou quer ter razão? E eu falo assim, às vezes naquela hora você tá lá naquele impasse, você quer ter razão, porque eu tô certo e É do pronto. ser humano isso. E daí você vê que depois aquilo não levou a nada. Sim. Só trouxe Pelo desgaste. contrário, desgaste, tristeza, enfim. Entendeu? Então, a paz é muito preciosa, né? E daí você vai aprendendo, eu falo assim, é a maturidade, né? Eu falo, e a maturidade não tem relação com idade. Nenhuma. Você vê pessoas bem mais velhas, às vezes totalmente maturas, você vê pessoas mais novas. Você fala, nossa, que cabeça que a pessoa tem, que raciocínio, que forma de lidar com as coisas, né? Então. E aí, assim, Vivi, eu acho que quando você chega em um determinado momento da sua vida, aí vem as surpresas de Deus, do universo, de tudo, quando você nem espera, entendeu? Então, vem pessoas, vem caminhos, acontecem coisas. E aí a gente tem que dominar o nosso medo para acolher, aceitar e viver aquilo também. Porque às vezes você passou por tanta coisa difícil que quando você vai viver o lado bom da coisa, se você não se policiar, você fica com medo, você fica com receio, né? Você auto-sabota, você auto-fecha essa porta. Eu me vi fazendo isso diversas vezes. Diversas vezes eu vi fazendo isso, sabe? Então, depois até que eu falei, não, agora eu estou realmente disposta, estou preparada para alguns momentos, algumas etapas. E aí você se permite. E às vezes tem pessoas tão boas também, de comportamentos tão assim, só que você nunca viveu aquilo. E aí você estranha. Só que aí eu brinco, Dá medo, né? Dá.
Dá. O que é diferente dá medo. Só que aí, assim, eu brinco assim, coisa boa eu aprendo rápido, eu acostumo rápido, então, sabe? E aí você se permite viver aquilo. Doma seu medo, doma tua mente, né? Seja racional, porque às vezes, assim, o que você está vivendo é isso, mas o que a mente está querendo pegar do seu trauma, do seu passado, é outra coisa. E se você ficar com medo do que não é, que não aconteceu, você perde de viver isso, que é estar no Você não agora. se permite, né? Exato. Então, assim, vamos ser racional. É claro que a gente tem que, né, pensar, refletir, sentir. Mas vamos racional. O que eu tenho? Eu tenho isso, eu não tenho medo. O que eu estou vivendo, o que de fato é isso. Então, com isso, me sigo adiante ou não vou adiante, entendeu? Porque às vezes as pessoas deixam de ter algumas oportunidades, de viver algumas coisas, porque fica com o medo. E eu falo, o medo é o freio de mão, né? O freio mesmo do carro lá, o freio de mão que a gente puxa para o carro parar, é o freio de mão da nossa vida. É claro que tem coisas que vai dar mais medo, mas vai com medo, E eu falo faça. assim, o medo, ele é bom. Mas você tem que saber usufruir dele. É igual você tá falando, o freio de mão não é bom no carro? Então, você Mas para precisa ser usado em determinados no momento momentos. certo. Se você não soltar, você não vai para Que eu frente. falo, é igual quando você começa a dirigir. Você tem medo de dirigir, Sim. mas você tem que ir. E você vai Exato. pegando e vai vencendo as etapas. E a vida é assim, né? Mas assim, não se limite, né? Para, que nem assim, quando você não tem uma resposta, quando eu preciso de uma direção e eu não tenho essa direção, para, ora, fala com Deus, manda mensagem para o universo e escuta. Não vai vir naquele momento, mas se silencia, aguarda. Dentro do teu coração você vai sentir o que você tem que fazer. E faça. É por isso que eu falo, é viver com o coração, né? Claro que aí você entra em várias questões do que é certo, o que não é, o que deve, o que não deve, enfim, entendeu? De preceitos, de princípios e tudo mais. Mas é o que o meu coração deseja, o que eu desejo. Porque eu sempre tive medo de uma coisa, que eu sempre vi muito nas redes sociais e pessoas no final da vida dizendo que não viveram. Ah, mas eu podia ter feito isso, eu podia. E aí eu sempre falo, meu Deus, eu não quero chegar no final da minha vida assim. Então eu quero chegar em paz, que eu fui o melhor, que eu dei o melhor e que eu fiz o que eu tinha que fazer. Na verdade, é desfrutar do hoje, né? E aí, do exato. que você tem agora. Exato. Aí quando você volta de novo a viver aquele momento presente, o agora. E assim, tem muita gente com vários problemas, todo mundo tem problemas. A gente sempre vai ter coisas para resolver, mas não foca tanto nisso. Foca na solução. O que você pode fazer? Quais soluções você tem? Qual a alternativa para esse problema A, B, C? Qual a melhor alternativa? Até onde você consegue avançar? Em tudo na minha vida eu falo que eu brinco de batata quente, sabe? Que a bola não fica comigo. Então, por exemplo, para mim trabalhar eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que listar minhas obrigações do dia e eu adoro dar meus cheques. Sabe, assim, de concluído, de feito. E quando eu não fiz, eu faço um círculo, assim, para me tirar da frente. Porque a coisa sai, anda, entendeu? Então, traz realização isso. Traz contentamento. Na verdade, isso daí são micro tarefas, né? Sim. E isso aí, quando você vai tendo seus micros resultados, você sente o seu dia foi produtivo. Você Exato. vê o que aconteceu. E eu falo, quando você deixa acontecer, você não vê. Passou o dia, o que eu fiz? O que aconteceu? Muitas vezes passei, nossa, eu tô cansada. Cheguei no final da tarde e não fiz nada. Por quê? Porque você não olhou cada tarefa, cada coisa que você concluiu. Isso aí que você falou E, é assim, muito importante e muito O interessante. problema, você tem que cuidar, tem que achar solução, tal. Mas faz isso, tira da tua frente e vai pro próximo. Foca na coisa boa. Entendeu? E isso que você está falando é um processo onde você também tem coisas que você não vai conseguir resolver naquele... Mas dá prioridades para as coisas, Tira o ênfase né? daquilo. Ó, eu tratei. Agora eu preciso de uma resposta que vai vir em 3 dias. Então tá, desliga um pouco disso. É daqui 3 dias? É daqui 3 dias. Você pode até olhar, né? Mas nisso você vai controlando a tua ansiedade. Exatamente. Né? Eu fiz o que eu tinha que fazer, não tá mais na minha mão. Para de pensar em 1000 possibilidades do que pode acontecer ou não. Vai fazer outra coisa, entendeu? Foca em outro projeto, em outra etapa, em outra coisa, família, filhos. Porque senão você fica ansioso, não tem como, é do ser humano isso, né? E outra coisa, tem coisa que você tem desafios, eu passei por momentos que eu tinha desafios, algumas coisas para resolver, que eu não tinha condições de resolver. Mas aí sim, eu falei com Deus, né? Eu falo bastante de universo, e eu acho que Deus, o universo, tudo está conectado.
E eu sabia que a solução ia vir, ia aparecer, e apareceu, e veio, e sempre veio. Sempre veio. A gente tem que fazer a nossa parte, é claro. Não cai do céu. Tem que trabalhar, tem que ralar, tem que negociar, tem que ser o melhor. Mas quando você age correto e sua intenção é boa, tudo colabora, tudo flui. A resposta vem. Tem coisa que você precisa esclarecer, fica em silêncio, aguarda mais um tempinho, na hora certa vai vir. Aí você fala, nossa, ó, isso daqui é sinal para aquilo, sabe? Tem coisa que a gente reluta de fazer também, e às vezes a gente tem que fazer, e a gente não quer fazer. Então, eu passei por uma situação, tem menos de um mês, que eu acordei, tinha uma mensagem de uma pessoa que eu não imaginava que ia mandar com um sinal de um negócio. Eu falei, nossa, mas por que essa pessoa está mandando isso? Logo o seguinte, 1 hora, 2 horas depois, aconteceu uma coisa que eu falei, entendi. Isso daqui estava me preparando para isso, porque eu vou ter que fazer aquilo. É uma coisa que eu queria fazer? Não quero fazer, mas tá aqui, ó. Tá batendo na minha porta que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, é difícil algumas... Ser adulto é difícil, não é fácil. Não é brincadeira, né? É aquilo, né? Criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. E às vezes tem que fazer o que é necessário. Isso é mais difícil, né? Às vezes tem que fazer o que é necessário. E isso para educar um filho, isso para N coisas, entendeu? Eu falei essa parte mesmo de filho. Muitas das vezes tem coisas que você faz com o coração partido, mas é necessário. Sim. E isso em diversas áreas da vida, Sim. né? Eu falo, e aquela menina, né, que veio lá do interior do Paraná, que hoje é uma empresária, mãe de 3 filhos, aí já o mais velho já está com quanto? Vai fazer 16. 16 anos. É. E já viajou para lugares aí que você nem imaginava, já fez várias viagens internacionais, já conheceu vários lugares do mundo. Já tive o privilégio de conhecer bastante países, acho que mais de 14, se eu não me engano. São sonhos, né? São plantios, colheitas e enfim. Então, tenho muito mais agora, eu tô restaurando que vários olham, sonhos. né? Eu que eu falo assim, porque muitas pessoas podem falar assim, para mim não dá. Mas você é uma menina que você veio para cá, não tinha condições. Nenhuma. E aí vai falando, já viajou para mais de 14 países. Então, como isso é possível para quem não acredita? Vivi, planejamento. Sonhar, acreditar, ir atrás, fazer isso acontecer, entendeu? Então, agora tá caro demais. Com o preço do dólar, do euro, tá bem difícil, né? Mas eu acho que tudo que você se planeja, você consegue atingir. E tudo que você sonha também. Então, me ajuda aí com a fase bíblica, para eu não falar errado, mas Deus deixou escrito que a gente poderia ter muito mais além do que a gente sonha, não é? Aquilo que não passou na tua mente, não desceu no teu coração, não é? Então, assim, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. Depois agora da fase difícil, né, que eu ressurgi, vamos dizer assim, que a gente se levanta, eu estou voltando a sonhar. Eu estou voltando a fazer novos projetos, eu estou voltando a traçar novos objetivos, eu estou resgatando coisas que eu queria lá atrás e que não aconteceram. Isso é muito importante, entendeu? né? Você traçar metas e objetivos, ter um planejamento, né? Colocar datas, organizar as coisas. Por exemplo, você quer fazer algo, por exemplo, hoje você está, de repente, pensando em fazer uma viagem. Sim. Quando que vai ser essa viagem que você vai fazer? Porque, de tipo quanto assim, eu preciso, o que eu tenho que guardar, e outra, né? Tipo entendeu? assim, eu quero viajar, quero fazer uma viagem internacional. Não vou fazer amanhã. Claro que não. Tem que saber quanto que custa, qual documento você precisa ter. Tem viagens que eu planejei 2 anos. 2 anos planejando, montando, porque assim, todas elas eu fiz por conta própria, né? Roteiro, tal, nunca por agência, porque eu gostava. Isso foi uma coisa que eu sempre admirei muito em você, porque você organiza a viagem, lugares Sim. muito legais, roteiros dentro daquilo tudo. Mas por que eu gosto de fazer isso? Porque quando você vai montar sua viagem, você começa a pesquisar, ler, aprender. E aí você mapeia realmente o que eu quero, o que é interessante, o que eu quero ir, o que eu não quero ir. Eu já fiz viagem que eu saía daqui com um camalhaço assim de papel, tudo organizado, com cronograma, tudo na ordem, ingresso comprado, não sei o quê, calendário e tal. Porque para mim, na verdade, eu brinco, né? Ter uma viagem em vista é uma motivação de vida e de trabalho.
É uma recompensa, né? Eu falo que cada um tem uma forma de se recompensar. E para você, isso é algo que te... Sim, me estimula bastante. Inclusive, eu preciso assumir um compromisso desse daqui a pouco. Já sei para onde eu quero ir. Aí, tá fácil. Já sabe o Tá, caminho, né? tá. Eu sou doida para conhecer a Grécia, sabe? Aquela parte de lá, tudo, enfim. Já sei exatamente as ilhas que eu quero ir, tudo. Já li, já pesquisei, eu ia um pouquinho. Na época da pandemia eu ia, tive que cancelar, tal. Mas eu preciso assumir, que quando você assume esse compromisso, nossa, você levanta, quando você traça algo que você deseja, que você gosta muito para realizar, você levanta até com uma outra forma para trabalhar, tal, porque você está batalhando para atingir aquilo, entendeu? Eu falo, você tem a meta, você vai colocando os passos para você Sim, alcançar aquilo. sim. Então as coisas vão se acontecendo, E né? essa parte que você falou de administrar, de planejar uma viagem, para mim, nossa, é muito gostoso, é muito gratificante. Então, sábado, domingo, passava lendo, montando, planejando. Além de ser mais barato, né? E eu dava uma sorte danada. Começava a montar uma viagem, você começa a mapear o que você quer, o que você quer. Vixe, daí na madrugada você pega a promoção, sabe? Faz essas coisas tudo. E você vai conseguindo, você vê que tudo colabora, Que as sabe? coisas acontecem, né? Acontece. Eu falo, aquilo, você se planeja, você ora o que você não tem condição de fazer, você entrega na mão de Deus e a sua parte você faz. A gente tem que sonhar, voltar a sonhar. Então eu fiquei muito tempo sem sonhar. Por muito tempo minha vida parou, sabe? E agora eu quero voltar, me permitir a voltar a sonhar. Aí tá vindo os projetos, tá vindo os sonhos, tudo, entendeu? E aí, assim, eu vou falar de uma parte aqui. A gente aprende e pode sim ser sozinho, mas é muito bom ter alguém. Viver sozinho é E muito difícil, né? Não... pro seu processo de cura é importante, mas é muito bom ter alguém. Só que quem você tem do seu lado também é muito importante. O parceiro que Não é você qualquer um, tem né? é muito importante. Uma pessoa pode elevar ou abater a outra. Uma pessoa pode te empurrar para frente ou te segurar e atrasar. Então, de novo, não querendo falar mal do passado, o passado foi necessário e ponto final. Mas eu tô conhecendo uma pessoa muito bacana, muito legal atualmente, sabe? E que você vê tudo isso, as palavras positivas, o jeito de ser, a paciência, enfim. E isso você vai nascendo projeto e um vai ajudando o outro e vamos para onde, sabe? Aquela coisa. Isso é bacana, sabe? Porque nisso você ressurge. É claro que tudo está aqui dentro, mas o outro que está do seu lado pode avivar alguns sonhos interrompidos, enterrados e outros novos que podem nascer, entendeu? Então, eu estou entrando numa nova etapa agora de voltar a sonhar, de voltar a trazer novos objetivos, de criar novos negócios, de outras coisas. Novas possibilidades, né? Exato. E aí você fala, nossa, fica mais colorido, fica mais gostoso. E aí você fala, nossa, agora Fica parece mais que leve, tem né? um pedacinho daquela Grace de 15 anos aqui de novo, mas com outra maturidade, com outra cabeça, num outro momento. Então, é satisfatório, é gostoso isso, Você vai se sabe? encontrando também, né? Você vai se remodelando, né? Porque a Grace de hoje não quer ser a mesma daqui 2 anos, entendeu? Então, e vai ser assim, vai mudando. Então, tanto é que uma vez que a gente foi conversar, a gente ficou quase 5 horas de ligação, porque você viu quanta coisa já era diferente, né? De pensar, de agir, de fazer. E é isso, é se permitir. Não tá. Uma coisa que eu penso assim, né? Que eu possa falar para assim, para alguém, não sei se está encerrando, mas concluindo, não tá bom, alguma coisa não tá bom na minha vida. Para de reclamar. Começa a pensar. Começa a buscar e agir. Vai doer, não vai ser fácil, vai dar medo, vai ter altos e baixos, mas acredita e age. Porque se não agir, não vai mudar. Se você não se mexer, se não fizer, seja na área financeira, profissional, sentimental, né, na família, o que for, se você não tomar decisões, se você não mudar, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você já sabe qual é o Se você não resultado. fizer a sua parte, Vai né? ser a mesma frustração, a mesma reclamação, o mesmo todo, entendeu? Você fica ali correndo atrás do rabo, né? No Porque eu falo ciclo. assim, não... No ciclo. Não vai mudar. Porque você vê muita gente reclamando. Muita gente reclamando. Perdendo Então, assim, tempo, né? muita gente reclamando, mas e tudo tem um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Eu cansei de diversas vezes trabalhar até meia-noite, 1 da manhã. Quantas vezes, antes da pandemia, eu saía tarde do escritório direto, de reunião, meia-noite, meia-noite.
Direto, direto, direto. Aí depois isso mudou. Foi ótimo, porque eu tive que olhar um pouco mais para os meus filhos também, equilibrar tudo isso. Então, assim, se tiver que arregaçar a manga um dia até meia-noite, eu vou. Mas eu não vou mais direto até esse horário. Porque eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho prioridades, eu tenho o meu momento, eu tenho que ter o meu lazer, entendeu? Mas, assim, uma coisa é, para de reclamar. Fecha a boca, muda o sentir, faz por onde. Põe uma música, cuidado com o que escuta, cuidado com o que lê, cuidado com... Eu não assisto televisão. Eu não assisto televisão há anos, nada contra quem assiste. Mas eu não assisto televisão, eu não assisto novela, eu não vejo jornal. Nada disso, nada disso. A TV em casa fica ligada no Spotify. Entendeu? De vez em quando uma sériezinha. Mas não é... Poxa, calma aí, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho que cuidar de mim, da minha vida, dos meus filhos, casa, comida, enfim, lazer, né, relacionamento. Então, poxa, é uma coisa que eu vou falar aqui, assim... Eu vi até uma reportagem esses dias, achei engraçado. Falei, nossa, eu já faço isso faz tempo e não sabia. Eu li uma reportagem esses dias no Instagram do quanto é importante ou o que ativa quando você toma um banho no escuro, por exemplo. Eu já faço isso há alguns anos. 1 ou 2 vezes por semana, eu entro no banheiro no escuro, ligo uma vela, tomo um banho no escuro com a JBL e a caixinha de som no banheiro, sabe? Coloco uma música que eu gosto, coloco uma vela e vou tomar um banho no escuro. Já fez isso? Nunca fiz. Puta, é um momento para você. Toma um banho no escuro. Para você sentir a água quente em você, para você parar os seus pensamentos, você tá naquele momento, escutando aquela música que você gosta, sentindo o cheiro daquela vela, do aroma que você gosta, um morango, maracujá, alguma coisa, sabe? Então eu comecei a ter esses momentos, e gente, isso são detalhes da vida, prazeres, pequenos prazeres da vida, O de pessoal viver. fala, né, é viver o presente, né, que é o mindfulness. Sim. Você sentia, né, a água batendo no seu corpo. Que Porque são você toma dos banho no elementos, automático, né? Você nem toma banho e às vezes com a cabeça pensando um monte de Você nem coisa. percebe. Então, assim, sentir um vento, sentir uma água, sentir, sabe, o fogo, sentir a natureza, sentir as coisas. Isso tudo é importante dentro do momento de se encontrar e do agora e da paz de espírito. Entendeu? Então, e se mimar sozinha, às vezes comprava uma comida gostosa, abrir uma taça de vinho, e aquilo não ser um peso, mas É ser entender gostoso. o que é que você precisa, né, para se mimar, né? O Cada que eu pessoa gosto. uma. Eu acho que há 3, 4 anos atrás eu não sabia tudo que eu gostava. Eu vivia em função daquele meu ciclo, da minha família e tudo mais ali, daquele relacionamento. E eu me perdi de quem era eu. Eu parei para refletir, falei, do que eu gosto? Eu pensei um dia, se eu for numa entrevista e me perguntar o que eu gosto, o que eu gosto? Quem sou eu, o que né? eu gosto por eu mesma, entendeu? Não por quem tá do meu lado ou o que eu tô vivendo. O que me agrada? Quem sou eu? Qual é o meu estilo? E aí, quando você começa a fazer isso, você começa a se mimar, quando você tem outra pessoa na tua vida, depois vai ser isso para mais. Você nunca mais vai se permitir algumas coisas, entendeu? E aí é o gostoso e o leve da vida. Porque aí você compartilha com alguém. Você já não precisa e nem espera. Tudo que vem, surpreende. Porque não tem mais expectativa. Você não cria mais expectativa. Deixa fluir. Deixa acontecer. Viva o agora. Entendeu? Não queira forçar nada. Deixa acontecer, entendeu? Então, eu brinco assim com o pessoal, sabe? Eu faço várias piadas internas no escritório, uma coisa ou outra. Porque eu falo, meu, sabe quando você, sabe, vive paz e amor mesmo, deixa fluir. De vez em quando sai um palavrão de uma coisa ou outra, é normal, faz parte, mas não, nada que muda a minha natural, né? energia. Ser natural. Exato, não muda a minha energia, não atrapalhe mais o meu dia. E se blinde. Ah, tal pessoa me faz muito mal. Tal palavras eu não posso escutar. Não escute. Corte esse tipo de relação da tua vida. Fique mais isolada, mas não fique com alguém ou em alguma situação. Em algumas com relacionamentos tóxicos, né? Exato, e eu não tô falando só de relacionamento amoroso. Não, relacionamentos de forma geral, de Modo amizades, geral. né? De tudo. É preferível você estar sozinha aí em paz, tranquila, do que você estar num grupo que não te faz bem. Não sente em rodas que te agregue. Às vezes você vai para uma coisa ou outra social, porque você tem que ter tudo, mas eu prefiro ficar calado, observando, porque eu não quero participar de algumas coisas. Já não me convém Aquilo já não faz mais. mais parte de você, Não né? faz, não me convém. E você vê tanto jogo de ego, de tanta politicagem, de tanta coisa que eu falo, meu, Não vale a pena, né? Isso não
Não é isso a minha vida mais, não Não é me isso. pertence Não, mais, né? Não. Eu Então, falo coisas que antes você achava legal e participava, hoje você para e olha e fala assim, não, não é mais não pra quero mim. isso Não é mais. mais pra mim, entendeu? O que eu mais adoro é meu final de semana com os meus filhos, em casa, faz uma comidinha, um gostoso, jogam um jogo, alguma E coisa. diga-se de passagem, né, que você cozinha muito bem, né? É, mas agora eu tô com o MasterChef novo, cozinha melhor do que eu, Viviane. Tô precisando conhecer, viu? Tô Vai ter que precisando. conhecer. Parei, agora não vou mais pra cozinha, tô brincando. Eu faço de vez em quando ainda. Ai, Grace, a nossa conversa tá muito boa, mas o nosso É. tempo se foi. E eu quero que você deixe, assim, uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo. Nossa, eu não vim com nada preparado, gente, mas diante de tudo isso que a gente falou, eu acho que a mensagem final que eu posso deixar é: não se anule. Não se anule. Porque na hora que alguma coisa acontece, é só você consigo próprio, entendeu? Então, tem sonhos, vai atrás. Sabe? Tem vontade de alguma coisa, lute por aquilo, acredite. E não escute muito as vozes que não vêm para contribuir, nem sua, nem dos outros, entendeu? Acredite. Que eu acho que tudo aquilo que você acredita, você sonha, você pode alcançar, sabe? Então, não haverá caminhos fáceis, mas é possível. Acho que é isso. Grace, gratidão, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço conversar pelo com você, convite. aprender com você. Imagina. E assim, a gente vai terminando aqui e palmas para você, Obrigada. que esteve Pra aqui, nós. entregou, transbordou muito, ensinou muito a gente. Palmas para você que está aí nos assistindo e palmas para Deus, né, que é tudo para nós e que não tem nem o que falar, né? Tudo que a gente tem e consegue e faz é Ele em primeiro A lugar na conexão nossa vida. divina, né? É a parte primordial de tudo isso também, do preenchimento do vazio, né? Que a gente falou pouco sobre isso, mas para fechar assim, o vazio ele é preenchido com a divindade, com o Espírito. E está muito além dos templos. Porque quantas vezes você vai na igreja, naquele momento tá ótimo, quando você vira as costas já está vazio de novo. Né? Então, a parte espiritual é o se encontrar e trilhar aquilo que você tem que trilhar mesmo. Quando você começa dentro do propósito que Deus quer para você, a completude chega. É isso aí. Gente, é isso. Terminamos aqui com essa frase maravilhosa e aprendendo muito. Gratidão e um grande beijo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Vivi. Gratidão.